eu sou Luiz Silves Neto e eu vou apresentar com um experimento de mecânica clássica a torre inclinada. Ela tem vários nomes diferentes, como a torre inclinada de Lyre ou até problema de destacamento de livros ou de qualquer outro objeto, pode aparecer com esse nome. Para realizar esse experimento, nós vamos usar qualquer objeto que seja igual, nesse caso nós vamos usar cartas. Precisamos de instrumentos para realizar a medição das cartas, que nós vamos usar uma régua e um lápis. E depois a gente vai usar outro objeto mais incomum. E o que consiste a experiência? Consiste em empilhar o maior número de vezes possível, empilhar várias vezes blocos que sejam uniformes, iguais, um sobre o outro, de forma que eles fiquem inclinados, procurando obter a maior distância da borda do suporte deles até a borda horizontal deles. Bom, agora para explicar o lado matemático do experimento, nós vamos usar a fórmula do centro de massa e nós vamos supor que esses blocos tenham largura 2 e massa igual a m. Para esse primeiro caso, nós vamos precisar que o centro de massa do bloco fique na borda da mesa, no caso em 0, que é para ele não, se ele escapar um pouquinho desse 0, ele vai criar uma força para baixo, que não vai estar sustentado pela mesa, e ele vai cair. Então vamos aproveitar e usar o centro 0, m, não tem outro objeto, então vai ser só ele, sobre o peso dele. Cortam os m's, fica igual a 0. E pela imagem nós também podemos ver que essa distância do centro até a borda do bloco é de 1, que é a metade da largura do bloco, que é 2. Pronto, agora nesse segundo caso nós vamos usar dois blocos. O centro de massa desse bloco de baixo é em menos 1, nós vamos usar o peso dele, mais o de cima, o centro de cima está em 0, vezes o peso dele, sobre, como as massas são iguais, nós vamos ter 2m. Isso aqui, cortam os m's, fica igual a menos 1/2. Isso significa que nós podemos empurrar esses dois blocos juntos, mais 1/2 para frente, e a distância da mesa até a borda deles vai ser 1 mais 1/2. Agora nesse terceiro caso, a massa do último bloco, do de baixo, o bloco 3, está em menos 1, m. Aí nós vimos já no cálculo anterior que o centro de massa desses dois blocos está em 0. Como eles são 2, nós multiplicamos a massa dele por 2, a massa é igual, e colocamos a massa. Sobre a massa de todos é igual, m mais 2m fica 3m. Aqui zera, aqui cortam as massas, então nós vamos ter menos 1/3. Como na situação anterior, nós podemos avançar ele 1/3 para frente, e a distância da mesa até a borda deles vai ser de 1 mais 1/2 mais 1/3. Nós podemos isso aqui para usar infinitas vezes. Por exemplo, o enésimo bloco, usando essa lógica, vai estar em menos 1, o centro de massa dele, ele vai ter massa m, mais o centro de massa de todos os blocos anteriores vai estar em 0, vezes, esse é o enésimo termo, então vai ser n menos 1, vezes a massa, sobre a massa de todos, que é n, m. Vão cortar as massas, 0 vezes qualquer coisa é 0, então vai ficar menos 1 sobre n, e essa distância da ponta da mesa até a ponta dos blocos vai ser 1 mais 1/2
mais 1/3 até 1 sobre n. Assim, nós vemos que isso pode ser feito infinitas vezes. E se você quiser convencionar o bloco para ser igual de largura 1, é só dividir todos esses termos por 2. Nós teremos que a distância vai ser igual a 1/2 mais 1/4 mais 1/6 até 1 sobre 2n. Aí, com isso aqui, nós podemos ver que podemos fazer essa operação infinitas vezes. Essa distância é regrada por isso aqui, por essa fórmula. E nós utilizamos o centro de massa para ver que tudo isso é possível. Que algo que parece trivial, parece ter um limite, pode ser repetido infinitas vezes. E como vemos nessa imagem, nós vamos empilhar as cartas dessa maneira. Esse objeto 1 está com a metade em cima do objeto 2. O objeto 2 está apenas 1/4 dele para frente do objeto 3. O objeto 3 está 1/6 para frente do objeto 4. E esse objeto 4 está apenas 1/8 da frente da borda da mesa. Isso, de acordo com o cálculo, nos dará que o centro de massa dele ficará na borda da mesa e isso não causará com que o sistema entre desequilíbrio e caia. Ele permanecerá em pé. E é o que vamos ver agora na montagem do experimento. Bom, e aqui estamos já com o experimento com as cartas. Eu utilizei 4 cartas, porque de acordo com aquela soma, vai dar um tamanho um pouco maior do que 1. E nesse caso já foi feitas as medidas nas cartas. E aí eu estou só fazendo a montagem do experimento. Aí, depois que for terminada essa montagem, eu vou mostrar do lado a carta para fazer a comparação do tamanho. E logo em seguida vocês podem ver que qualquer peso que eu colocar em cima vai fazer com que as cartas entrem em desequilíbrio e acabem caindo. Pronto, já marcamos os tijolos, a marcação desse está aqui. Todos esses já estão marcados também. Nós vamos fazer com 7 tijolos, que é para ter um alcance maior do que um pouco maior do que que o alcance de 1 é 4, vamos fazer com 7 para ficar um pouco maior.
Bom, montamos a nossa torre e como a gente já marcou, eu já expliquei, esse daqui vai ter a metade do tamanho do tijolo, esse vai ter um quarto, esse um sexto e assim por diante. E eles estão tão no limite que qualquer peso que eu colocar em cima vai fazer com que eles entrem em desequilíbrio. Bom, e vendo esse experimento, nós podemos ver que um problema que parece simples, trivial, ele pode ter uma solução muito interessante, tanto matematicamente como na física, usando o centro de massa para explicar, e na matemática ele cria uma série infinita. E com essa série infinita nós podemos ver que este objeto tem um tamanho infinito. Mas apesar de tudo isso, de ter tanta ligação tanto com a física quanto a matemática, ele não é muito prático no mundo real, já que, como vimos, qualquer peso que caia sobre eles faz com que derrube a torre e ninguém vai querer uma torre que possa cair.